Vamos serenando nossas mentes, nossos corações, elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo o amparo, a proteção e a permissão que a espiritualidade, encarregada desse momento de nos guiar, de nos orientar, esteja aqui conosco, nosso anjo guardião, nossos protetores, o mentor espiritual do nosso grupo, pedimos que estejam conosco, nos harmonizando, nos trazendo a paz, a tranquilidade, para então entrarmos em estudos e aprendizado. Dizemos então, Mestre Jesus, louvado seja o teu Santo Espírito. Nos momentos penosos das nossas vidas, temos nos apegado contigo e nunca deixamos de merecer a tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da nossa vida, nunca deixamos de te render graças e cantar louvores ao teu incomparável Espírito. E pedimos, Senhor, nas nossas deficiências, preencher as nossas falhas, enche nossos corações com teu beneplácito amor e não permitas que pelos nossos defeitos seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra maculada. Somos teus discípulos e te amamos. Somos crianças ignorantes ainda. Tem compaixão de todos nós. Abençoa a todos os espíritos, nossos irmãos, que nos sustentam e dá-lhes forças para que operem conosco o teu amor e consigamos sair um pouco melhores do que quando aqui chegamos para estudar a tua doutrina de amor. E assim seja. Vou passar para a Kátia, então, fazer a leitura do nosso Evangelho. Então, hoje o texto, o assunto é sobre o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel,
Marmande, 1861. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física e desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada? Como estas palavras Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mais que ele trema, porque sempre, no fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo, pois, por todos os ultrajes que recebeu? Não somente os feristes com o espinho e a lança, não somente o pregastes no madeiro infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, pediu-vos? O último grito de Cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. Então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, eu ao ultraje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alta e mostrai, então, que a vossa fronte não temeria, também ela, de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo. Mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio, que autoriza, supostamente, uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não, ele não deu esse direito senão à natureza somente, para reformar e reconstruir-se, mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus, e a um e ao outro o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão raca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas de sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo é, como antigamente, o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Que direis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver suas querelas,
e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Chamarias a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em razão da sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Eu sei que, frequentemente, procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso, mas então não é, sob uma outra forma, um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda, nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé. Ingênua é verdade, mas, enfim, uma fé na justiça de Deus que não podia deixar sucumbir um inocente, enquanto que, no duelo, confia-se na força bruta de tal sorte que, frequentemente, é o ofendido quem sucumbe. Ó amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agiste de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco por uma palavra frequentemente dita ao ar, ou um mundo inofensivo, ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondeis-lhe que, de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão? Que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo? Certamente aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo seus erros do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido e sofre. Mas, além de ser estúpido, jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que, este estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais? O sangue derramado não dá mais renome a um fato que é falso? Se é falso, deve cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada.
A triste satisfação que frequentemente deixa, desde esta vida, cruciantes remorsos, e se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de dissensões e, com elas, as de duelo e das guerras, que são os duelos do povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante, que não pertence senão a Deus, este é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade, algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça, e mata aqueles que opõem ao seu desígnio. Este último, quase sempre, é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro, com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si, o duelo resta dos tempos da barbárie, onde o direito do mais forte fazia lei. Desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. Nota: os duelos se tornam cada vez mais raros e se são vistos ainda de tempos em tempos, em dolorosos exemplos, o número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais senão com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornada antes um adorno e um acessório de brasão do que uma arma agressiva. Um outro indício de costumes é de que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre, e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Outrora não se lhe dava atenção. O espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie, que, inculcando
nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Eu fiz aqui um apanhado de alguns conceitos de duelo. Duelo, luta previamente ajustada entre duas pessoas, em campo aberto, na presença de testemunhas com armas iguais escolhidas pelo ofendido, e que tem por objetivo o desagravo da honra de um dos combatentes. É uma disputa em combate de confronto entre duas pessoas, motivadas, em geral, por desagrado à honra, desavenças individuais, familiares, em facções ou grupais, e outros tipos de confronto de cunho fortemente emocional. Um conceito figurado, qualquer oposição conflituosa de ideias, forças, pessoas, etc. No Livro dos Espíritos, nós temos a questão 759, que é a seguinte: em matéria de duelo, qual é o valor daquilo que se chama ponto de honra? Orgulho, resposta, orgulho e vaidade, as duas chagas da humanidade. E também no livro do Consolador, a questão 348, onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera, observando-se que há, geralmente em todos, grande entusiasmo pela hegemonia material de seus grupos, suas cidades, clubes e agremiações, onde se verifique a evidência pessoal? Resposta: é que as criaturas, de um modo geral, ainda têm muito da tribo, encontrando-se encarcerados nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições, dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo indefinidamente as heranças da vida animal. Todavia, é preciso recordar que, após a eclosão desses entusiasmos, há sempre o gosto amargo da inutilidade no íntimo dos espíritos desiludidos da precária hegemonia do mundo, instante esse em que a alma experimenta a dilatação de suas tendências profundas para o mais alto. Nessa hora, a fraternidade conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o espírito possa alcançar o grande voo para os mais gloriosos destinos. Eu fiz um comentário e eu até escrevi para que eu não perdesse a minha linha de raciocínio aqui. Quando eu entrei, eu e o Daniel estávamos comentando sobre como hoje isso é muito atual, né? O duelo que a gente vê aí pelo mundo, né? Das mais diversas formas. Eu fiz um comentário aqui que eu vou ler para vocês. Vimos no capítulo 12 a reflexão sobre amar os nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Vimos o ódio e a violência, fechando com o duelo. E observamos que o processo do duelo parte do nosso orgulho e vaidade. A falta de empatia e respeito pelo próximo nos leva ao conflito. Esse conflito pode se dar de diversas formas: o pensamento, o desejo de vingança, a agressão verbal e física. Tudo isso justificado por uma dor que, às vezes, está somente no nosso coração. O outro nem sequer se dá conta. As consequências dessa imprudência refletirão no nosso bem-estar, nossa saúde, nossa evolução. A partir daí, poderemos atrair para nós os obsessores, os espíritos oportunistas. E tudo isso poderá se estender por outras vidas, para o plano espiritual, se não resolvermos aqui, nessa vida. Podemos falar também dos duelos internos, e daí a Thay pode até me dar uma ajuda, né, Thay? Que praticamos conosco. As cobranças excessivas que fazemos das nossas atitudes, comportamentos, pensamentos, escolhas, sem considerarmos que somos imperfeitos
e que estamos num processo evolutivo, onde lidamos diariamente com erros e acertos, com um único objetivo, a evolução moral. Devemos sim orar e vigiar, tendo consciência através do estudo de que podemos e devemos fazê-lo, e determinação e disciplina para melhorar a cada dia. Eu quis enfatizar aqui, não tirando a importância, né, dos duelos que são praticados mundo afora, né? Como disse o Daniel, quando a gente estava conversando, a hora que a gente entrou aqui, de que hoje isso é muito atual, né? O Daniel ainda enfatizou, o evangelho é todo atual, e a gente vê a questão do duelo cada vez mais presente, né? Nos conflitos da humanidade. Mas eu também tive essa preocupação do duelo que tem dentro de nós, né? Que diariamente a gente vê. Eu, pessoalmente, eu vivo muito esse conflito do que, poxa, diante de uma determinada situação, o que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Né? O que é que a espiritualidade espera de mim? O que é que na minha evolução eu tenho que fazer nesse momento? O que é que eu tenho que falar? E, às vezes, eu me dou conta de que nesse conflito, eu acabo perdendo o timing de relaxar e deixar as coisas transcorrerem da forma que tem que transcorrer, e também de que eu tenho que ter fé em Deus, de que, em algum momento, por eu querer tanto acertar, a resposta virá, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês, e eu espero ter contribuído. Okay? Obrigada, gente. Muito bom, Kátia, muito obrigado. Até eu ia comentar, mas como a Tayane foi solicitada, eu vou passar para ti, Tayane. A tua opinião técnica, né? Eu acabei pensando, na verdade, quando a Kátia estava falando que vocês conversaram e como isso é muito atual, né? E como nós conseguimos ver também hoje em dia como parece que o mínimo de algo que acontece já é um motivo para esse embate entre as pessoas, né? Então parece que realmente elas às vezes é uma coisinha tão pequena e elas transformam em algo que se torna tão imenso e aquilo enche as pessoas de ódio, e como elas acabam muitas vezes realmente tirando a vida uma da outra por algo que elas não conseguem aceitar e não conseguem parar para refletir naquele momento, né? Então isso eu até estava pensando em outra coisa que eu acabei perdendo o raciocínio, porque quando tu falou sobre isso, me veio esse pensamento, né? E como realmente, quando a gente para pensar, parece que é algo tão antigo, né? Que não se vê mais, que não acontece mais, mas aí a gente vê realmente também de outras aulas, né? Falando como a gente está atrasado e quantos acontecimentos também atrapalham a nossa evolução. E a gente vê coisas que parecem que já foram esquecidas, já foram superadas, a gente vê ali, às vezes saiu na esquina, alguém passou, às vezes cortou a frente do outro no trânsito, a outra pessoa já desce do carro, já ameaça, né? Então, às vezes, parece que a vida não vale nada, porque é tão fácil as pessoas perderem a cabeça e perderem essa noção de que a vida do outro importa tanto quanto a sua própria vida, né? Então, eu vejo nesse sentido o primeiro comentário aí, como falou, né, sobre eu também dar minha contribuição dessa outra parte da nossa autocobrança. E até eu estava fazendo eu tenho uma amiga que nós estudamos no ensino médio e hoje ela trabalha com mídias sociais. Nós estávamos conversando bem essa semana que essa nossa autocobrança, né, bem como tu falou, esse duelo que muitas vezes acontece lá dentro de nós, né, tanto na resolução de problemas quanto na nossa própria forma de nos ver, às vezes também, enquanto pessoas tão pequenas, mas na nossa cabeça, né, não que nós sejamos,
mas muitas vezes nós temos tanto medo de fazer algumas coisas e a gente deixa esse medo tomar conta, então deixa que aquele nosso outro eu dentro, né, tome as rédeas e nos vê, né, esse medo. Então, muitas vezes não temos capacidade de fazer coisas muito maiores. Então, um exemplo, como essa que estava contando o caso dela, ela queria muito trabalhar com internet, e aí ela trabalhava num local, ainda era uma empresa, e muito medo, porque algo lá dentro dela dizia, não, quero muito isso, mas ela tinha aquele medo de não ser capaz, não ser suficiente. Então, ela trabalhava para uma outra pessoa, ela tinha capacidade. Quando ela se viu sozinha, ela tinha muito assim, se eu não conseguir, se eu falhar. Então, nós temos muito esse duelo entre nós mesmos, né? Se eu não conseguir. Então, muitas vezes, a gente também se coloca num lugar de incapacidade, deixa esse medo tomar conta e acaba sendo derrotado por nós mesmos, né? Então, eu até tenho uma banda que eu gosto muito e que o vocalista ele cometeu suicídio em 2017 e ele falava os problemas que eu tenho na minha vida é a minha própria cabeça que cria, então não era porque realmente algo estava acontecendo, então ele acabou perdendo para ele mesmo, porque ele não conseguia dominar essas vozes, então o lado bom, digamos assim, aí, né? Então ele acabou não conseguindo ajuda e ele acabou recorrendo ao suicídio. Então, eu até assisti a última entrevista que ele deu e eu fiquei pensando muito sobre isso, porque tem, né, também essas questões que nem de pessoas que têm depressão, outros transtornos que a gente vê que às vezes a pessoa acaba desistindo porque dentro da cabeça dela é constante, né, esses pensamentos que, como ele dizia, essas vozes tentam me derrubar. Então ele até usou um exemplo que ficou muito gravado assim, na minha cabeça, que ele disse assim, dentro da minha cabeça é como se eu fosse uma criança andando que quer me fazer mal. Então, que ele diz, eu não tenho culpado a maior parte do tempo que consigo. Porque se eu parar para dar atenção para aquelas vozes, né, para os vizinhos, ele diz, eles vão conseguir fazer com que aquela criança, né, que ele se colocou naquela posição, que essa criança está ali pela vizinhança, que não é uma boa vizinhança, então eles vão conseguir o que eles querem. E aquilo me marcou, assim, porque era realmente quando ele parava, tanto que o suicídio, quando ele acabou fazendo, foi no momento de férias, porque aí ele estava lá sem atividade, então ele não estava viajando com a banda, então acabou que num momento de descuido dele mesmo, né, ele já tinha aquela noção, e ele dizia que era muito difícil viver dentro da cabeça dele, então ele até usava essa fala, sabe, eu queria um dia só da minha vida não estar dentro da minha cabeça para ver como é não ser o seu próprio inimigo, né? Então, acho que é nesse sentido também que você comentou, né? A gente também vigiar nossos pensamentos e como a gente conversa também nas aulas, ir transformando, né, esses pensamentos, quando eles são ruins, em pensamentos bons. Então, quando vem aquele pensamento ruim, como a gente sabe, é difícil, às vezes, não dar ouvidos, mas começar a questionar eles, qual que é a verdade desse pensamento, né? Então, será que é só aquela voz que está querendo ser minha inimiga? Então, questionar ela, será que ela realmente tem essa força? Ou eu que dou essa importância para ela e ela acaba me dominando, né? Então, acho que a minha contribuição também, para não ficar muito, muito longa, era essa. E espero que tenha contribuído realmente com algo na minha fala. Obrigada, Thay. Muito bom. Foi uma aula para nós, né? Saímos conhecendo um pouquinho mais, mas realmente o principal duelo é o nosso íntimo, né? Os nossos seres que habitam o nosso interior, eles estão duelando as 24 horas do dia, né?
os nossos pensamentos, os bons pensamentos duelam contra os maus pensamentos, e aí nós somos auxiliados também, porque nós temos as nossas companhias espirituais que vêm auxiliar nesse duelo para que ele se acirre ainda mais, né, em nosso íntimo. E esse exemplo do suicídio, você imagina assim que duelo violento estava se travando no íntimo dessa pessoa para ela cometer o suicídio, né? Quantas feras estavam ali dentro duelando no interior dessa pessoa? E muitas vezes nós assistimos, vemos os comentários, os noticiários em que esse ou aquele acontecimento mais grave ocorreu e nós julgamos, pensamos, se não fosse eu não seria assim, se fosse seria assado, mas só quem está passando pelo momento desse duelo íntimo para ter noção, né, do quanto ele lutou contra determinado tipo de situação. E é interessante, nós duelamos desde a nossa época primitiva, começamos lá no reino animal. O reino animal, ele não duelam todos os dias, né? Pelo alimento, pela fêmea, pelo espaço dele, pelo local dele, né? Então, nós trazemos isso já lá no nosso subconsciente, quando nós habitamos ou passamos por essa fase da nossa evolução, quando lá em Princípio Inteligentes habitamos o mundo animal, ali nós já duelamos, mas duelamos com o quê? Com o instinto de sobrevivência, né? E aí nós vamos trazendo isso conosco, e como eu já citei várias vezes, né, o Haroldo Dutra Dias sempre diz que nós ainda, nesse momento da humanidade, ainda vivemos em tribos, nós duelamos. Estamos duelando ainda no nosso dia a dia, em todos os sentidos, né? Se a gente analisar, nós ainda estamos nesse embate, uns combatendo os outros, uns duelando com os outros. E é interessante quando ele diz ali sobre aquele que vai para o embate do duelo, a covardia, e aquele que vai para o embate do duelo, o suicídio. Porque um está confiante na superioridade dele, e o outro sabe que aquele outro é superior, mas assim mesmo o orgulho não deixa ele desistir e vai para o embate, né? Mesmo sabedor que vai perder, porque sabe da habilidade do outro. E o próprio homem, ele foi criando mecanismos para ir diminuindo as nossas leis foram se adequando, se adaptando, para ir minimizando esses duelos externos, mas nós continuamos duelando conosco mesmo. Os nossos sentimentos, né, os nossos sentidos, nós ainda estamos nesse primitivismo interior nosso, que, como diz a Joana de Anjos, nós ainda estamos rastejando sobre a Terra, né? Então, veja como a gente tem que evoluir. Nós, muitas vezes, nos achamos já tão evoluídos, tão adiantados em termos de civilização intelectual, mas ainda moralmente nos falta muito. Então, a gente sabe que o intelecto vem primeiro, e o intelecto nos permite nos moralizar, porque ele vai nos dar condições de procurarmos as formas de nos moralizarmos, né? Procurando o estudo, procurando modificar os nossos comportamentos. Então, esse duelo, ele é um embate diário, e o principal é esse, o nosso interno, né? Mas a gente vendo assim, voltando à atualidade, agora a parte externa, o que está acontecendo, por exemplo, essas guerras, por exemplo, Rússia e Ucrânia, é um duelo em que a Rússia, se julgando superior, invadiu um país para duelar com esse inferior que eles se julgavam. Mas esse inferior também tem o direito de se defender. Então, nós estamos nesse duelo em que um, por orgulho, não vai desistir porque ele invadiu e agora não pode, e o outro tem que resistir, pois, afinal,
esse que invadiu o seu país está invadindo o seu domínio, né? Vamos dizer assim, está tirando ele dessa zona de conforto em que ele se encontrava antes. Os porquês não importam, né? Mas os porquês normalmente são por orgulho, ou sempre são por orgulho de um ou de outro, orgulho de uma raça, orgulho de um povo, não é? Nós somos ainda dominados, o orgulho predomina, não é? Nós vemos, lembram que eu coloquei no nosso grupo sobre Judas, né? Que Judas traiu Jesus por quê? Ele não traiu pelas 30 moedas de ouro que ele recebeu. Vejam que, tanto que ele jogou fora aquelas moedas quando a mente dele o acusou, né? E é interessante, eu também ouvindo Haroldo Dutra Dias falando, não é? Mesmo o pior assassino, a imagem da vítima dele, desfalecida, já sem vida, vai seguir ele para o resto da vida dele aqui e para depois do desencarne. Então, por mais humanos que nós achamos que seja uma pessoa, essa imagem da vítima, ela vai nos seguir. E o maior exemplo disso somos nós com Jesus. O que nós fizemos com Jesus, o ser mais puro que pisou nessa terra, né? Não o sacrificamos de uma forma das mais violentas possível. Por que ele leva o nome de o Cordeiro, né? Todos sabem como o Cordeiro, ele perde a vida, ele é silencioso, ele não reclama. Então, Jesus, por que nós vemos Jesus crucificado até hoje? É a nossa mente culpada. Aí a gente entende quando nos dizem que a nossa mente vai carregar a imagem daquele que nós tiramos a vida para sempre. Para sempre, que eu quero dizer, não pela eternidade, mas por um bom tempo, até que consigamos nos livrar desse sentimento de culpa. É o sentimento de culpa que faz com que vejamos essa vítima sempre daquela forma que nós a vimos pela última vez. Então, por isso nós vemos ainda Jesus crucificado, porque Jesus foi a vítima. Então, as religiões ainda mantêm esse Jesus crucificado. Quais as imagens que a gente vê nas religiões, né? Aquela coroa de espinho, Jesus ferido, sangrando, crucificado, sendo açoitado violentamente, enfim, porque a nossa mente culpada, que ainda não nos libertamos dela. Então, nós temos que nos libertar de todo sentimento de culpa e reparar os nossos equívocos cometidos, né? Eu sempre disse, já há muitos anos, eu não gosto de ver aquela imagem de Jesus crucificado. Então, sempre que eu utilizei imagens de Jesus, sempre foi um Jesus já liberto desse sofrimento que nós impusemos a ele, né? Então, é a nossa mente culpada que está ali duelando conosco, né? Nós tentando nos livrar, mas ela não nos deixa. Então, nós temos que trabalhar conosco mesmo para isso, né? Para nos libertar dessa imagem de Jesus crucificado. Então, todos esses duelos que nós não nos damos conta, duelos de palavras, duelos de atitudes, duelamos por aparência muitas vezes, né? Ah, eu sou mais bonito, sou mais bem vestido. Ah, eu tenho um carro novo. Ah, não, eu tenho isso, tenho aquilo. Esses são os duelos do nosso cotidiano que nós não nos damos conta. Os pequenos duelos, os grandes duelos, mas o principal é aquele interno nosso. Esse é que nós temos que duelar conosco mesmo, né? De uma forma muito firme, para nos libertarmos de nossos equívocos, nos transformarmos, né, moralmente. Então, passando a palavra para os universitários, né, que também, eu estou como a Tayane, eu vou ficar aqui falando muito, falo só eu. Vou perguntar para o mais novinho dos nossos universitários, o Edgar. O que o senhor nos diz sobre o duelo, senhor Edgar? O senhor que é jovenzinho, que ainda não teve muita vivência, né? Bom, a todos, bom, deixa um grande abraço a você, está só escutando, tá?
cirurgia nos olhinhos dela. Ela disse que não quer aparecer com os olhinhos inchados para vocês. Mas ela está tudo bem, tá? Ela está só escutando, só assistindo de distância. Tá bom? Olha, eu como sou mais novo da turma de vocês, vou para o quartel, vou completar 18 anos, vou para o quartel. Ele estava para o quartel quando tinha completado 18 anos. Essa questão do duelo é uma questão muito, assim, muito, todos falaram aí, é uma coisa bem atual, né? Estamos vivendo essa atualidade aqui, através do Evangelho, como a Cátia falou ali, o Evangelho está muito atual, sobre tudo que está acontecendo, né? Vocês enfatizaram bastante sobre isso aí, que nós não conseguimos ainda tirar essa couraça de todos nós, que é o orgulho que nós temos de nós, né? Esse orgulho que nos cega, que faz com que nós não olhemos a realidade, o que está acontecendo realmente conosco, né? Nossa mente. E quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, o que acontece? Nós atraímos os pensamentos. Eu aprendi com o Divaldo, eu estava na palestra dele, com os psicólogos que vieram fazer uma palestra aqui em Passo Fundo. Passa pela nossa cabeça, por dia, qualquer um de nós, mais de 90 mil pensamentos por dia passa pela nossa cabeça, todo dia. Todos nós, independente de qualquer coisa, passa pela nossa cabeça diariamente mais de 90 mil pensamentos. 10% é nosso e o resto nós atraímos, porque nós baixamos o nosso padrão vibratório e atraímos, né? Deixamos as portas abertas para que eles nos influem nosso perispírito, fazendo com que nós perdemos a força de reagirmos. Se nós deixarmos as portas abertas, o que acontece? Entra quem quiser, né? Então, nós diz no Evangelho, orai muito e vigiai muitos pensamentos, para que possamos driblar essas dificuldades, impedir que esse pensamento ativamente na nossa cabeça, né? Matar isso nele. Nós temos que os nossos pensamentos, nós temos que para isso. O que não é nosso, às vezes a gente está distraído, pensamentos negativos na nossa cabecinha, né? Que a gente faz. Isso não é mesmo, não sou essa pessoa. Vamos desviar nosso pensamento, mudar o padrão vibratório, para que nós possamos neutralizar essa entrada de pensamentos negativos na nossa cabeça. Nós temos força para isso, todos nós temos. Temos consciência de muitas vezes a gente se torna frágil pela nossa se torna frágil pela nossa falta de vigilância, né? Invigilância, né? Isso aí, eu não vou falar muito, não. Deixa para vocês falarem que vocês são especial. Muito bom, senhor Edgar. Primeiramente, leva um abraço para a nossa querida amiga, irmã Marilene. Estamos aqui vibrando por ela também. E realmente nós estamos nesse duelo, né, dos bons pensamentos com os maus pensamentos. Então, orando e vigiando para combater os maus pensamentos, né, para a gente ter uma boa sintonia e sermos bem acompanhados, né? A Jussi, o que você nos diz, Jussi? Oi. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei, eu conheci mesmo, né? Estou conhecendo a doutrina espírita através desse grupo maravilhoso, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a me aprofundar, a estudar, a Ana falou para o Divaldo, né? É uma briga contra você mesmo, né?
uma briga interna nossa, conosco mesmo, né? No final vai ser você e você, né? Então, é como já foi falado aqui, né? Todos os dias eu, né, travo esse duelo comigo mesmo por pensamentos ruins, negativos, contra o meu irmão, porque eu tenho que me transformar, eu tenho que me regenerar, né? Eu não posso esperar isso do outro. Eu tenho que fazer a minha parte comigo mesmo, né? Então, o duelo, ele, há muitos anos atrás, né, era usado as armas. O meu pai, esse ano vai fazer 40 anos que ele desencarnou. Ele desencarnou, eu ainda era uma criança. Mas eu lembro nitidamente do meu pai, sempre com 38 na cinta. Né? Ele era um homem assim, né? Isso, ele faleceu em 83, ele usava, né? Ele tirou o 38 da cinta quando ele foi internado no hospital. Então, era comum, né? Antigamente. Mas, hoje em dia, né? Para que mais duelos que a gente tem no trânsito? Né? O trânsito hoje é uma briga só, né? Enfim, né? Entre as pessoas. Essa semana ainda aconteceu aqui no meu comércio. Então, assim, eu tenho muitos amigos, sabe? Eu tenho muitos clientes e amigos, né? E eu converso muito com todo mundo. E eu tenho um rapaz, ele inclusive é meu vizinho, né? E ele tem esquizofrenia, ele é bipolar, ele assim, ele tem muitos problemas. Ele já tentou suicídio. Então, assim, o único lugar, ele tem 36 anos, o único lugar que a mãe dele deixa ele sair do portão para fora e vir é no meu comércio, na minha casa, né? Porque ela sabe que eu vou saber conversar com ele com calma, né? Eu mais ou menos entendo ele, né? Mas, enfim. E essa semana, né? Estava ele, chegou um outro amigo nosso, que é barbeiro aqui no bairro, tem uma barbearia quase na frente do meu comércio, e começou com uma brincadeira com ele de dar tapa nele, nesse meu amigo. E eu falando para ele, Ed, não faz isso, né? Não faz isso. E de repente esse menino saiu de si. Ele saiu de si, e ele é um menino grande, ele é um menino, ele é um homem, né? Ele é um homem forte. Enfim, eu tive que entrar no meio para segurar ele, para o outro não apanhar, para o barbeiro não apanhar. Levei um tapa, levei um tapa. Enfim, hoje ele veio, ele chorou, ele me abraçou, né? Porque ele me vê como uma segunda mãe para ele, né? Mas assim, ó, ele ficou totalmente fora de si por uma brincadeira de mau gosto, né? Enfim, então, como a gente estava conversando, também não quero me alongar muito, né? Eu acho que é isso aí, sabe? A grande sacada é essa aí. É a gente sempre se melhorar a nós mesmos, né? E a gente se melhorando, a gente brigando com a gente mesmo todos os dias eu oro muito, sabe? Eu peço muito para Deus para me ajudar, eu peço muita mansidão para Deus, porque eu também já fui uma pessoa bem esquentada, para mim também poder passar isso para os outros, né? Porque os outros também vendo a mudança na gente também vão querer mudar, porque como já foi dito aqui em outros encontros, outros estudos, né? Quando a pessoa vê o bem, o mal, ela também tenta fazer o mal, mas quando ela vê o bem tem uma luminosidade muito maior que o mal, né? Então é isso aí, meus amigos. Eu mandar estimas melhores da dona Marilene, mandar um beijo para ela, tá? Obrigada. Muito bem. E isso é um fato, mas vamos dar então a palavra para a Marilza, que ela levantou a mão, né, Marilza? Não, eu só vou dizer, eu tô com muita dor de cabeça, mas muito. Então eu vou ficar ouvindo, mas não vou conseguir falar. Eu vou
sair, mas vou ficar ouvindo, tá? Então vamos te dar as armas para esse duelo, tomar algo para dor de cabeça, né? Para te ajudar nesse duelo que você está com a tua cabecinha dolorida. Muito bem. Gorete, o que você nos diz, Gorete? Oi. Então, hoje de tarde, quando estão me ouvindo bem? Então? Então Sim, tá, estou te ouvindo bem. tá certo. Quando eu li o trechinho, né, eu fui dar uma olhadinha hoje de tarde, me ocorreu, como já falaram, né, também, que nós viemos realmente em duelo, né? Mas eu pensei assim, duelo porque, na verdade, a educação bastante materialista ainda, ela faz o quê? Faz com que a gente tente sempre competir, né? Você, quando estuda, é as melhores notas. Tira as melhores notas porque você quer o melhor trabalho. Se você tem um trabalho, você quer ser o melhor. Muitas e muitas pessoas vivem assim, né? E é assim que muitos aprendem e vivem até hoje. Mas, como disse o próprio Evangelho, se nós tivermos uma visão, acreditarmos, tivermos fé nas vidas futuras, né? Uma visão espiritualista, nós podemos modificar essa maneira aí de pensar. Mas a nossa sociedade, de um modo geral, vive em duelo, né? E se nós não nos cuidarmos, viveremos também. Mas eu acredito que com o conhecimento espírita, doutrinário, né, e nos moralizando através do Evangelho segundo o Espiritismo, com os ensinamentos de Jesus, a gente consegue em muito amenizar essa maneira de agir e de pensar. E ali também, mais para o finalzinho, fala das guerras, né, que são duelos entre os povos. Eu também pensei muito sobre isso e vejo assim, eu entendo, lendo aqui o Evangelho hoje, que as guerras também são esses duelos, né, como o Daniel já falou, né, e outras pessoas falaram também, que essas guerras que hoje acontecem, que nós sabemos que, né, são terríveis, são assassinatos a sangue frio, né? Crianças, jovens, todo ser humano, né, que se apresente à frente, que esteja contrária a uma certa ideia ou a uma certa a algum regime, né, político, né? Torna-se então, né, a vítima dessas criaturas. E acredito que são duelos mesmos, né? Só que instituídos, né? Infelizmente ainda nós, de um modo geral, né? Ainda aceitamos esses comportamentos aí. E é uma infelicidade muito grande. Que bom se todos pudessem ler, né, o Evangelho sobre o duelo e assimilar essas verdades aqui e realmente não agirem mais como agem, né? Acredito que o nosso mundo seria bem mais ditoso, não haveria tanto sofrimento, e como diz ali também, né? Os homens deveriam ter mais espírito de caridade e fraternidade, que foi a última frase ali do Evangelho, né? Que será conquistado através do Espiritismo, né? E também assim, ó, que eu peguei um trechinho aqui da Fonte Viva, que eu gosto muito, que diz assim, ó, perguntou-lhe Jesus, que quereis que eu faça? Foi em Marcos, né? Então ele diz assim, para a gente ter um pouquinho de ânimo, né? Senão a gente fica triste. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade. E nós somos vasos, né? Cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos, que o pessoal falou aí em duelo íntimo, né? E nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro.
A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado, né, se ajustava aos imperativos da lei. E daí Emmanuel diz assim: nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, que era o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre, a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos, de pronto, escolher outra melhor. Então, nós já estivemos em séculos passados com o duelo, né, oficializado, vamos dizer assim. Hoje não estamos mais, graças a Deus, já evoluímos um pouquinho. E se todos nós tentarmos semear, nem que seja uma sementinha de amor e bondade no coração de alguém, né? Tenho certeza que no futuro nós estaremos bem melhores, como sociedade, nação, né? Como planeta, como humanidade terrestre. Obrigada. Muito bom, Gorete, muito obrigado. E é interessante, o progresso, ele é uma lei. Nós podemos atrasá-lo um pouquinho, até embaraçá-lo, mas ele vai acontecer, porque é uma lei de Deus. Então, é uma das leis de Deus, né, o progresso. Então, por mais que a gente o embarace, ele vai acontecer. E essa rapidez desse progresso, eu falo do progresso moral, não do intelectual, né? Uhum. Então, ele vai sendo trabalhado, ele vai acontecer. Mas o principal duelo que eu vejo, assim, que nós estamos duelando ainda, é o direito e a justiça. Muitas coisas que são direitos nossos, criados por leis, adquiridos, enfim, será que são justos, né? Porque a justiça, ela é uma só. É a justiça divina, a lei de Deus, né? Então, o dia que o homem criar leis que sejam realmente justas, todas elas, esse duelo vai se encerrar, porque direito e justiça vão caminhar juntos, lado a lado. E hoje, direito e justiça nem sempre estão caminhando juntas, né? E a gente vê principalmente dentro da nossa política, nossos legisladores, né? Por exemplo, assim, citar alguns exemplos passados e exemplos atuais. No passado, na Idade Média, um pouco depois, o nobre podia, como disse a Joce, o pai dela usava um 38 na cintura, né? No passado, o nobre podia usar uma arma, uma lâmina de até 1 metro, o plebeu até 30 centímetros. Então, no momento de uma disputa, de um duelo, era direito, mas era justo, né? Para um entregar uma arma de 30 centímetros, para outro até 1 metro. Então, direito e justiça não caminhavam juntos.
No Brasil, por exemplo, até 1888, era direito ter escravos, né? Ninguém era punido, condenado, enfim, por ter um escravo. Mas era justo escravizar o ser humano? Claro, eu poderia ir citando a história da humanidade sobre escravidão, enfim, outras, mas só pontos rápidos para a gente se situar, né? Então, muitas coisas são direitas, mas são justas. Por exemplo, vindo mais para nosso dia atual, um deputado tem 50 mil para auxílio paletó. É um direito. Ninguém vai ser condenado por receber 50 mil para um paletó. Mas é justo? Alguns têm 14º, 15º, 16º salário. É um direito. Por exemplo, um juiz, ele tem lá seu auxílio moradia. Um deputado, enfim, de 3, 4, 5 mil. É direito. Mas é justo? E aí, aquele que ganha o salário mínimo, nós achamos um salário mínimo, de certa forma, bem baixo. Ele é um direito nesse valor, mas é justo? Então, direito e justiça, por enquanto, eles estão duelando na maior parte do tempo, né? Claro que já avançamos muito em questões de direito, mas isso é a nossa evolução. E conforme o tempo vai passando, esse direito e justiça, eles vão diminuir esse duelo que, por enquanto, existe, né? Entre o direito e a justiça. E um dia eles vão caminhar juntos, assim como toda a humanidade, assim como nós mesmos vamos parar de duelar conosco mesmos, né? E vamos nos harmonizar e caminharmos todos no mesmo sentido, sem essa divergência, sem esse duelo. Então, vejo que o duelo, ele é muito amplo o sentido dessa palavra, né? Claro que aqui no Evangelho ele é colocado como aquela agressão mais física, né? Mas ele é muito amplo, o sentido da palavra duelo. Mas alguém gostaria de algum comentário? Fiquem bem à vontade, por favor, me auxiliem. Não só eu falo, né? Senão é como dizia um amigo meu, eu só ensino e não aprendo nada, né? Não, mas estava bom. Foi muito bom, todos falaram, todos cooperaram conosco, foi muito interessante. Se mais alguém tiver, por favor, fique bem à vontade. Enquanto isso, eu vou abrir o nosso PowerPoint aqui para nós seguirmos, então, dentro do nosso estudo. Kátia, pode falar, Kátia? Você levantou a mão? Sim, eu lembrei agora das redes sociais, né? Como a gente fica ali à mercê digamos assim, da provocação, né? E daí a gente pode aceitar ou não. Às vezes alguém faz um comentário sobre futebol, sobre política, sobre o comportamento de alguém, sobre a vida de alguém, porque as redes sociais parece que vivem disso, né? Da vida do outro, né? E aí as pessoas começam a opinar e aquilo toma uma proporção que é uma coisa louca, né? Uma coisa insana. As pessoas já começam a brigar um com o outro ali e denigrem cada vez mais, às vezes, o outro, a pessoa que está sendo comentada. Então, chamar a atenção da gente também sobre isso, né? O cuidado que deve ter, porque eu vejo, às vezes, assim, uma mente perversa ali por trás, sabe? Que joga coisa e a gente acaba opinando e entra naquela briga. Então, que é um duelo moderno, né? Não é com arma, não é com faca nem com facão, mas é só com a opinião. Só que a opinião da gente incomoda, é conflituosa, ou às vezes a nossa opinião é agressiva, invade a vida do outro, opina sobre o jeito do outro viver. Então, que é, é,
E hoje está muito marcante isso, né? A gente vê aí essa coisa das redes sociais, da, da, da internet interferindo tanto na vida das pessoas, né? Tanto é positivo, como, por exemplo, agora, né, nós estamos aqui estudando e enriquecendo as nossas vidas, mas tem outros casos é tão deprimente, né? Então, para que a gente preste atenção nisso, né? Observar o que se fala, observar o que se opina, que direito, como o Daniel estava falando em direito e justiça, existe o nosso direito de opinar, sim, mas qual é a justiça que existe na nossa opinião? O que ela acrescenta na vida do outro? O que ela enriquece a vida do outro e a nossa, né? Era só isso, uma observação. Obrigada, gente. Muito bem, Kátia. Realmente, você tem razão. Os duelos hoje são travados, né, via internet. Já não se usam mais as armas, mas a arma da comunicação. E como muitas vezes são prejudiciais, né? É como eles dizem assim, os destruidores de reputação, que as pessoas destroem uma pessoa através da internet, né? Desses diversos, a gente vê o Twitter, vê o Instagram, vê, enfim, o próprio Face, onde as pessoas às vezes estão disputando ali as mensagens e muitas vezes, né, é esse duelo de palavras ali, que muitas vezes prejudicam e destroem e nós não nos damos conta. Então, a internet, na verdade, ela é maravilhosa se ela for bem usada. Como a gente estaria estudando aqui agora se não fosse a internet, não é? Então, quando bem usada, ela é excelente. E é como você colocou, nós devemos nos perguntar aquilo que nós vamos comentar, que nós vamos colocar numa rede de internet, um comentário num perfil de outra pessoa, o que isso acrescenta ou vai prejudicar essa pessoa, né? Então, esse é o nosso duelo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que nós temos que pensar bem, não é? Mais alguém gostaria de um comentário? Muito bem, então hoje vamos ver a nossa mensagenzinha. Essa mensagem eu já coloquei ontem, mas eu vou contar a história dela, foi muito interessante. Ontem, quando estava procurando a mensagem, eu li vários textos, outros livros, procurei em vários livros, porque eu tenho no meu computador mais de 400 livros do Chico Xavier, né? Eles são, se eu não me engano, 450 livros, eu devo ter uns 420. Então, estava difícil de eu encontrar uma mensagem, porque nenhuma tinha me tocado, me chamado a minha atenção. De repente, lá, eu coloquei essa mensagem aqui e ela me serviu. Porque é interessante, às vezes as pessoas dizem assim, eu vi essa mensagem aqui, serviu para tal pessoa. Não, se a mensagem me chamou a atenção, ela me serviu para mim. Pode até servir para outra pessoa também. Mas a partir do momento que ela feriu a minha sensibilidade, ela serviu para mim. Então, essa mensagem, quando eu a encontrei, eu demorei, porque eu estava, como a gente diz, às vezes a gente está sem inspiração, né? Mas, de repente, essa mensagem veio e me chamou muita atenção. Então, o que diz essa mensagem? Se vocês lembram, essa mensagem estava ontem no nosso grupo de WhatsApp, né? Eu coloquei lá. Quem não faz quanto ensina nos arraiais do bem pode ser um sonhador, benéfico para os outros, mas infinitamente perigoso para si mesmo. Então vejam, é aquela máxima do Cristo, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós estamos tendo essa oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer a doutrina espírita, e vocês imaginem, eu que estou aqui, né? Que coordeno o grupo, e que as pessoas pensam que eu já tenho essa bondade que a gente está vendo nas nossas mensagens, no nosso Evangelho. É claro que nós devemos levar em consideração que nós somos falhos, nós temos
virtudes, mas temos muitos equívocos. É como diz um personagem, nós temos gramas de virtudes e ainda toneladas de equívocos. É claro que temos essa gama grande de equívocos pela nossa jornada milenar, né, que nós ainda temos sobre a Terra de equívocos de séculos. Há quanto tempo nós viemos trabalhando para essa nossa modificação? Então, vejo a responsabilidade de quem coordena um grupo, de quem faz uma palestra, de quem gerencia algo. Olha quanta responsabilidade tem essas pessoas, não é? É como aquela história, não foi contigo que a gente falou hoje, Jus? Daquela pessoa que fazia palestras, né? E tinha lá no fundo, acho que o Edgar conta essa história também, né, Edgar? E a pessoa lá no fundo, ouvindo a palestrinha, quietinho, estava sempre lá ouvindo a palestra daquele cidadão que palestrava. Quando desencarnou, aquele cidadão se julgava já o cara, né, palestrante, ele ia para o céu, né? E não, ele foi para o umbral. E quem foi socorrer ele? De repente ele viu aquela luz, chegou perto dele e veio socorrê-lo. Quem? Aquele senhorzinho que sentava lá no fundo, humilde, que assistia às palestras. E ele questionou, mas como? Eu fazia palestra, que era entendido de doutrina espírita, estou aqui no umbral. Você que sentava lá só ouvia, como é que você está aqui me resgatando, me auxiliando? Não, é que eu ouvia, mas eu cumpria, eu fazia tudo que eu ouvia. E aquele que estava ali palestrando, ele palestrava para os outros, não para si próprio. Então não adianta a gente estar aqui falando para os outros. Quando o palestrante está fazendo uma palestra, para quem ele está palestrando primeiro? Aonde está o ouvido dele? Não, o ouvido dele está mais pertinho da boca? Então, a primeira pessoa a sofrer a influência dessa palestra é o próprio palestrante. E outra coisa que nós não nos damos conta, quando vai se montar uma palestra, você vai estudar, você vai ler, você vai ser inspirado sobre aquilo que você vai colocar. Então, é como essa mensagem. Essa mensagem não é para vocês, ela é para mim. Agora, se vai servir para alguém além de mim, com certeza vai. Agora, quem eu não sei. Mas com certeza absoluta é para mim. Então, quando eu li essa mensagem, por isso que eu disse, eu demorei para encontrar uma mensagem. Eu li vários textos e eu não conseguia. Eu não conseguia encontrar uma mensagem. Por que que lá adiante essa aí me chamou a atenção? Era para Kátia, era para Jússi, era para o Edgar? Não, era para mim. Por isso ela me feriu o meu sentido, né? Porque era para mim. Então, olha a nossa responsabilidade, por exemplo, um pastor, um padre, o delegado, o vereador, o prefeito, enfim, todos aqueles que têm sobre si esse comando. Estamos servindo de exemplo para uma multidão de pessoas e uma multidão muito maior ainda de espíritos que estão se acotovelando conosco no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, na rua. Gorete, pode falar, Gorete, você levantou a mão? Então eu vou responder alguma coisa que eu tinha separado aqui também e achei que estava fora de contexto, mas agora entrou no contexto. Posso ler? É bem rapidinho. Sim, podem ficar à vontade. Eu não sei. Eu tirei para mim também, tá? Sim, e não Mas tenha pressa, fique bem à vontade. Não, mas diz assim, ó. Em muitos lances do caminho, em certas horas, quando a sombra se nos estende à vida, em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores, né? Essas lutas que se apresentam a todo momento, né, Daniel? Bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam, e daí eu grifei, se decidam, tá? Ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. E daí ainda diz assim: onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo, e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Eu achei que fechou, né, com o que você leu.
Fechou com a nossa, Para mim. com a nossa mensagem. Então, isso é muito importante, a gente ter essa noção. Foi hoje à tarde, tá? Não foi agora. Tinha lido de tarde. Sim, para te ver como nada é por acaso, tudo se encaixa, né? Quando a gente entra no grupo de estudo, tudo vai se encaixando. Então, até o momento, tu achava que estava fora de contexto, Achei. mas agora encaixou na nossa mensagem. Então, a gente vê que quando Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos se nós sofremos a influência dos espíritos, o que eles respondem? Mais do que a influência, sois de ordinário dirigidos por eles, né? Então, veja como nós sofremos a influência. E tinha uma pessoa que dizia uma coisa muito interessante, ela já fez palestra aqui para nós, a Nairzinha. Então, o seu Edgar conhece bem, a Marilene, eu convivi com a Nairzinha há muito tempo, e quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, há 30 anos, foi com a Nair. A Nair dizia algo que eu até nunca perguntei para ela aonde ela encontrou essa equação. Ela diz assim, os espíritos... Esse livro, tá? Coragem. 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 Uhum. De Emmanuel? É. Uhum. É, na verdade, espíritos diversos, né? Mas é de Chico. Então, ela dizia assim, os espíritos superiores, eles têm a visão de 1080 graus, e é a que nós não temos. O que quer dizer visão de 1080 graus? Eles têm 360 graus do passado, 360 graus do presente e 360 graus do futuro. Então, somando dá os 1080. Então, eles sabem tudo do nosso passado, sabem tudo do nosso presente, sabem tudo do nosso futuro. Por isso que a gente muitas vezes acha que foi uma casualidade o que aconteceu. Não. Tudo é programado na nossa vida. Tudo que nós fizemos, que nos acontece, tudo tem um sentido e um porquê. Nada acontece ao acaso. Aí, eu uma vez vi um comentário, puxa vida, saiu uma pessoa do Rio Grande do Sul e outra do Rio Grande do Norte, foram no carnaval no Rio de Janeiro, e aquele espírito não tinha nada a ver com a história, a moça engravidou e ganhou aquele bebê. Será que era isso mesmo? E saiu um lado de um canto, outro do outro, se encontraram no rio, e esse espírito reencarnou dessa forma. Será que foi uma casualidade? Claro que não, né? Nós sabemos que não. Tudo foi devidamente planejado e programado, se não pelos dois, pela espiritualidade. Porque esse espírito tinha que nascer dessa forma. Então, muitas vezes, se não foi planejado, são as reencarnações compulsórias, em que o espírito não programa o reencarnante, ou os dois espíritos que vão servir de pais, mas foi planejado pela espiritualidade, porque os pais precisavam passar por isso, esse espírito reencarnante também. Então, vejam que não existe ninguém inocente. Todos nós passamos por aquilo porque temos que passar. As coisas boas, as coisas não muito boas. Tudo foi planejado na nossa vida para que acontecesse por necessidade. Então, eu não tiro na loteria porque eu quis. Foi necessário eu passar por essa experiência de ter muito dinheiro. Porque a experiência do dinheiro, nós sabemos que ela é mais complicada do que a experiência na miséria. Na miséria eu já estou ali. Eu já não tenho muito o que, além de trabalhar, além de aceitar aquela situação, ou tentar sair dela trabalhando. Mas, de repente, eu estava numa condição financeira precária, vamos dizer assim, de repente eu recebo aquela fortuna. Será que eu vou fazer bom uso dessa fortuna? Será que eu vou saber como me portar com esse dinheiro na mão? Eu confesso para vocês que eu tenho medo. Então, eu nem jogo na loteria, que eu não quero ganhar. Eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro depois, né? Vai que eu me perca. Então, é melhor eu continuar pobrezinho, que tá bom assim. Então, pessoal, essa nossa mensagem saiu lá do livro Falando a Terra, do Chico Xavier, Espírito Luiz Gama. Hoje, como o nosso evangelho estava muito bom para debate, é um tema muito interessante, muito importante, né? Porque a gente viu que o duelo ele não se resume só
essa parte física, as armas, a agressão, não, ele é muito amplo, né? Então, nós tivemos um bom debate. Então, hoje, nós continuaremos, como nós vimos, né, no capítulo 1, sobre o século XIX. Então, não vou repassar, porque nós já estudamos essas partes, né? Então, nós vimos que nós estamos vendo sobre a Igreja Católica, né? Que a fragilidade, então, demonstrada pela Igreja Católica, frente aos costumados ataques que recebia, abriu espaço à expansão das doutrinas divulgadas pelas igrejas reformadas. E é o que nós vamos ver agora. Então, por quê? A Igreja Católica, ela foi formada lá em 325. Constantino foi o pai da Igreja Católica, né? No Concílio de Nicéia, ele oficializou a Igreja Católica. Eu diria assim que ele encampou o cristianismo. Por que ele encampou o cristianismo? Porque 25% do Império Romano já era cristão. E é como diz aquele velho ditado, tu não pode com o inimigo, se una a ele. Então, para tomar conta do cristianismo, ele criou a Igreja Católica. Então, nós vamos seguindo o nosso texto, ele diz assim, na verdade, a propagação do protestantismo na Europa e na América, da mesma forma que a multiplicidade de interpretações doutrinárias surgidas ao longo da sua evolução histórica estava ocorrendo desde o século XVI. Então, vejo que a Igreja Católica, ela se formou no século II, século III, e olha quantos séculos ela já vinha de predominância religiosa impondo os seus dogmas, né, que nós vamos ver mais adiante o quanto a Igreja Católica castigou, vamos dizer assim, a humanidade dessa época, né, com uma série de equívocos cometidos. Então, nós vamos ver assim, esse surgimento do protestantismo. O que foi esse protestantismo? Ele deu um início lá na Alemanha, assim, um início mais firme, vamos dizer assim, mais efetivo, com Martinho Lutero, né? Lá em 1517, ele publicou, então, as suas 95 teses, que eram uma reação contra os abusos da venda de indulgência da Igreja Católica. Depois nós vamos ver o que são as indulgências. Como eu falei, eu gosto de dar um pequeno resuminho dessa parte histórica, para a gente se situar melhor, né? Então, a Igreja Católica vendia essas indulgências. E o que era essa indulgência? Era oferecer, então, uma remissão de pena desses católicos, desses crentes, vamos dizer assim, dos pecados deles, né? Então, eles compravam a indulgência. Então, esse termo, ele deriva, então, o protestantismo dos protestos dos príncipes luteranos da Alemanha de 1529, por isso o protestantismo. Ele deriva, então, desse termo, né, dos protestos dos príncipes luteranos da Alemanha. E a Jusce, como luterana, acredito que conheça bem a história de Martinho Lutero, não é, Jusce? Então, depois, como estamos chegando no encerramento do nosso encontro, nós continuamos no próximo com esse tema. E eu já comentei em outros encontros, mas eu vou comentar novamente, que nunca é demais. Martinho Lutero é a reencarnação de Paulo. Paulo de Tarso, então, foi Martinho Lutero, nessa encarnação de 1500 em diante. Então, pessoal, já são 21h30. Quero dizer que o nosso debate, o nosso encontro estava muito bom, foi muito proveitoso, acredito que para todos. E para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, Marilza, eu posso te convidar para fazer o evangelho da próxima semana? Depois eu te passo o capítulo e o tema. Pedir para a Jusce. Jusce, tu pode fazer nossa prece de encerramento? Posso? Antes que eu esqueça, estimo as melhores da Marilza também, né? Que melhora a tua dor de cabeça. Ai, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse encontro tão maravilhoso, por pessoas tão esclarecidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por estar conosco esta noite, sempre. Nos dê uma boa noite de paz, de descanso, Pai.
cuide, nos protege-nos, Pai. Nos ajude sempre a estar no teu caminho, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja.